Sejam muito bem-vindos à primeira aula do módulo de Antropologia. Como de costume, convido você a fechar os teus olhos para que juntos oremos ao Senhor. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, rendemos graças ao Senhor pela oportunidade que o Senhor tem nos concedido de iniciarmos mais um módulo dentro da teologia. Módulo de Antropologia. Pai, nesta primeira aula, o Espírito Santo possa iluminar a mente e o entendimento de cada aluno. Senhor, que o Espírito Santo possa nos fazer lembrar de todo o conteúdo que será explanado, explicado e aplicado em cada slide desta aula. Deus, nosso Pai, escreva, Senhor, o conteúdo desta aula ou nos ajude, Pai, a memorizar, para que este conteúdo seja escrito na tábua do nosso coração, para que saibamos responder àqueles que perguntarem a nós a razão da nossa fé. Em nome de Jesus, esta é a minha oração. Amém. Amém. Bom, queridos, esta é a primeira aula de antropologia. Eu coloquei aqui um tema para esta aula. O tema é a origem do ser humano. Então, se você estiver com o seu caderno em mãos, com a sua caneta, o seu lápis, ou no bloco de notas mesmo, escreva o tema da aula: a origem do ser humano. Eu coloquei aqui logo na introdução, no primeiro slide, a gente vai trabalhar a definição do termo, tá? A definição do termo. Vamos ler juntos? Coloquei assim, ó. A palavra antropologia vem do grego anthropos, que significa homem, e logia, que significa estudo. O certo aqui, respeitando a gramática, o fonema, a pronúncia grega, a- o pronunciamento da palavra logia não seria logia, e sim logia. Por quê, professor? Porque a letra gama, que corresponde à letra G no nosso alfabeto português, no grego, o som da letra gama não é aquele som de já, gé, gi, jó, ju, mas sim o som de ga, gué, gui, gó, gu. Então, certo seria pronunciarmos a palavra antropos e logia como antropologia. Antropologia, tá bom? A título de curiosidade, é muito importante nós sabermos, entendermos e aplicarmos essa informação no nossos estudos diários, tá bom? Daí eu coloquei, ó, portanto, antropologia significa a ciência que estuda o homem, seus atos, seu comportamento, desde o seu aparecimento sobre a Terra. Então, o que é a antropologia? Quando a gente une a palavra anthropos, que significa homem, e a palavra logia, que significa estudo, razão, ciência, nós chegamos aqui em um significado mais completo e mais amplo. A ciência que estuda o homem, seus atos, seu comportamento, desde o seu aparecimento sobre a terra. Deu para anotar aí? O significado de antropologia. Antropologia, anota aí. Muito importante você anotar, porque é através das anotações que o nosso cérebro entende que aquele conteúdo ele é importante. Entendendo que o conteúdo é importante, é muito mais fácil de nós memorizarmos, tá bom? Vamos para o próximo slide. Aí eu coloquei aqui no segundo slide uma pergunta: o que é o homem? O que é o homem? Eu coloquei entre parênteses aqui, ó, com o H maiúsculo, significando toda a raça humana. Então, se eu colocasse com H minúsculo, eu poderia falar do homem no singular. Agora, quando eu coloquei o H maiúsculo, eu estou me referindo a toda a raça humana, a todos os homens do planeta, a toda a humanidade. Eu coloquei, segundo a filosofia, os principais conceitos sobre a identidade do homem mais conhecidos são
o homem é um animal racional. Quem disse isso foi o filósofo Aristóteles. Segundo conceito filosófico, o homem é um animal doente. Quem disse isso foi Nietzsche. Terceiro conceito filosófico, o homem é o lobo do homem. Quem disse isso foi Hobbes. Quarto conceito, o homem é uma máquina. Quem disse isso foi Lamartine. Quinto conceito, o homem é um erro da vida. Quem disse isso foi Skeller. E o sexto conceito que eu coloquei aqui no slide é que, segundo Karl Marx, o homem é um conjunto de relações sociais. O que cada conceito ele significa? Vamos aprofundar um pouquinho? Eu vou abrir uma tela aqui e nessa tela a gente vai trabalhar um pouco o que é o homem, né? O que é o homem? Eu vou trazer aqui, dentro das minhas anotações, o que seria um homem. O que seria um homem? Então, se você quiser anotar também, então vamos lá. O que é um homem? Para Aristóteles, o homem é um animal racional. Por que o homem é um animal racional? Vamos escrever? Porque o homem, vou colocar aqui uma cor mais clara, sem ser o negrito. Vamos lá, porque o homem é um ser inteligente e possui consciência, julgando seus atos, discernindo o que é certo e o que é errado. Tá dando para ver aí? Tá conseguindo anotar? O que é o homem? Segundo Aristóteles, o homem é um animal racional. O que essa frase significa ou implica dizer que o homem é um animal racional porque o homem é um ser inteligente e possui consciência, julgando seus atos, discernindo o que é certo e o que é errado. Deixa eu arrumar aqui. E, em vez do tem, deixa eu apagar que possui consciência, julgando seus atos, discernindo o que é certo e o que é errado, diferente do animal, que ele é irracional. O animal ele não pensa, não raciocina, não tem um pensamento lógico, não verbaliza suas palavras de forma audível, compreensível, que dê para entender. Tá muito importante nós entendermos isso. O que é o homem? O homem, para Nietzsche, é um animal doente. O homem, para Nietzsche, é um animal doente. Por que o homem é um animal doente para Nietzsche? É um segundo conceito filosófico. O homem, ele é um animal doente porque o homem está sujeito a doenças físicas, mentais e espirituais. Geografia, mudar a cor para ficar bonitinho e organizado. O homem é um animal doente. Por quê? Porque o homem está sujeito a doenças físicas, mentais e espirituais. Nas próximas aulas, eu vou apresentar algumas escolas que ensinam a composição humana, as partes dessa composição que está dentro do ser vivente que habita na Terra, que é o ser humano. Só que aqui eu quero apresentar, dando um spoiler para você, um desses ensinamentos que parte da escola tricótoma. A escola tricótoma, ela ensina que o homem é um ser que ele é dividido em três partes. Três partes compõem o ser humano. O homem, ele tem um corpo, uma alma e um espírito. O corpo é o lado físico do homem,
A alma é o lado sentimental do homem e o espírito é o lado espiritual, que se conecta com entidades e divindades e que habita no homem. Então, partindo deste princípio, dessa primícia, vamos fazer as ligações aqui, ó. Porque o homem está sujeito a doenças físicas. Se é físicas, então a gente pode abrir um parênteses aqui, colocar o corpo. Mentais, se é mentais, podemos colocar a alma, que é a sede dos sentimentos e das emoções. E espirituais, se é espirituais, podemos colocar o espírito humano, tá? O espírito humano. Então, se você quiser anotar aí, pode anotar. Terceiro conceito filosófico. O que é o homem? Para Rubens, que foi um grande filósofo também, o homem é o lobo do homem. Para Rubens, o homem é o lobo do homem, tá? O que essa frase ela quer dizer? O que significa essa afirmação de Rubens? Esse pensamento filosófico, ele implica dizer o quê? O homem é o lobo do homem devido à forma em que parte da raça humana vive, trans, transgredindo, transgredindo. Deixa eu arrumar aqui. As leis e vivendo sem controle, literalmente como um lobo predador, vive de forma predatória, tá? Vive de forma predatória. Vamos mudar a cor aqui. Então, o homem é o lobo do homem. Tá bom. O que isso significa dizer? Devido ao homem é o lobo do homem, por quê? Devido à forma em que parte da raça humana vive, transgredindo as leis. Você não conhece pessoas assim? Que vivem como se as leis não existissem? São pessoas que vivem como se não existisse lei no mundo. Então, eles vivem transgredindo leis. E eles vivem, por consequência disso, de forma descontrolada. Eles vivem sem controle, literalmente como um lobo. Ele vive de forma predatória, é a lei é a lei da selva, é a lei da caça, ou seja, ele caça para poder sobreviver, tá? Isso tem um lado bom e um lado ruim. A gente pode interpretar esta frase, o lobo, ele é o homem é o lobo do homem, que em latim é homus himinis lubus, que é o homem é o lobo do homem, ou o homem é o lobo para com o homem, num sentido assim, primeiro sentido é o positivo. O homem, ele sai da sua casa e ele vai trabalhar. Ele vai trabalhar porque ele quer ali caçar o alimento, a provisão, para poder trazer para a sua casa e colocar na sua mesa. Então ele sai da sua casa para trazer o sustento para o seu lar. Agora, como um lobo, ele vive de forma predatória. É um lado positivo que dá para se interpretar também. Só que grande parte dos intérpretes interpretam aqui essa frase, essa expressão, essa afirmação, que o lobo é o homem do homem, no sentido negativo. Que o homem ele vive de forma predatória para poder viver. Ou seja, no sentido assim, ele vive para matar, ele vive para furtar, ele vive para roubar. É nesse sentido negativo que muitos intérpretes interpretam essa expressão e essa afirmação de que o lobo é o lobo do homem, tá bom? Aí nós temos aqui a quarta, o quarto conceito filosófico. O que é o homem? Para Lamitrier, o homem é uma máquina.
Para Lamartine, o homem é uma máquina. Por que que o homem é uma máquina? Porque o homem possui sistemas dentro do seu corpo. Olha só, porque o homem possui sistemas dentro do seu corpo. Professor, quais sistemas que estão dentro de nós? Vamos lá. Sistema sanguíneo. Vou citar alguns aqui para que você entenda. Qual que é o sistema sanguíneo? É o sistema que é responsável pela circulação do sangue no nosso corpo. Aí nós temos também o sistema dos músculos, o sistema dos músculos ou musculatório é o sistema que é responsável em unir os nervos, as articulações, os tendões, unir todos esses elementos para que juntos eles trabalhem para cooperar no funcionamento dos movimentos de cada membro do corpo. Então, o sistema musculatório ou o sistema dos músculos, ele é responsável em tratar, em trabalhar nos movimentos de cada membro do corpo, através das articulações, dos tendões, dos nervos. É um tipo de sistema que está dentro de nós também. Sistema dos músculos ou o sistema musculatório. Nós temos aqui também, deixa eu arrumar aqui, músculos, o sistema digestivo. Dentro do sistema digestivo, nós temos dois tipos de digestão. A digestão mecânica, que é aquela digestão responsável em torturar os alimentos que entram na nossa boca antes de engolir. E nós temos aqui a digestão química, que é a digestão responsável em digerir esses alimentos quando torturados, para que eles sejam digeridos, a gente possa engolir esses alimentos e ele chegue até o nosso estômago, tá bom? É outro tipo de sistema também que está dentro do nosso corpo. O sistema digestivo, que dentro do sistema digestivo nós temos dois tipos de digestão: digestão mecânica e a digestão química. Eu citei só três sistemas, mas há mais sistemas dentro do nosso corpo. Esses três sistemas já são suficientes para podermos afirmar de que o ser humano, o homem, ele é uma máquina, como já dizia Lamartine, tá bom? Se você quiser anotar, fique à vontade, faça as suas anotações com as suas palavras ou se você quiser copiar para memorizar o conceito em si, você pode fazer isso também, é uma boa forma de compreender, entender e memorizar. Quinto conceito, o que é o homem? O homem, para Schiller, é um erro da vida. O homem, para Schiller, é um erro da vida. Por quê? Porque o homem, ele é mau, tá? Essa linha filosófica vai trabalhar essa frase nesse sentido. O homem é um erro da vida porque o homem ele é mau. Quando a gente traz essa frase para o campo religioso, para a área, para o âmbito teológico, o homem é um erro da vida porque ele é mau. Está correto a expressão. Se a gente levar em consideração a nossa natureza humana, que foi ali corrompida pelo pecado de Adão, Deus fez Adão. Adão pecou, todos nós caímos em Adão. Por que que caímos em Adão? Porque Adão foi feito como cabeça de raça. Então, quando ele morre espiritualmente, todas as pessoas que nasceram após Adão, após a queda de Adão, todos os seus descendentes também nasceram mortos em seus delitos e pecados, conforme Efésios capítulo 2, versículo 1, Romanos 5, versículo 12, porque pelo homem entrou um pecado no mundo, pelo pecado a morte. Assim a morte passou a todos os homens, logo todos pecaram. Então, por que que o homem é um erro da vida? Porque o homem, ele é mau.
o homem ele tem uma natureza pecaminosa. E essa natureza pecaminosa, se não tiver o encontro com Cristo, nós vamos ver que ela vai desencadear em ações más, malignas, maldosas. Aí entra também no outro conceito, o homem é o lobo do homem, no sentido negativo. Ele vive de forma predatória, matando, roubando, furtando. Aí a gente entra também, a gente liga, faz um link com esta frase, com este conceito. O homem é um erro da vida, porque o homem ele é mau, as suas ações são malignas para. Opa, subiu aqui. As suas ações são malignas. Vou abaixar mais um pouquinho aqui. As suas ações são malignas para consigo mesmo, para com os outros e para com o planeta. Para com o planeta. Então a gente pode ver que a gente consegue ver essas ações malignas sendo identificadas e demonstradas em ações para com ele mesmo. Quantas pessoas têm o desejo de tirar a sua própria vida porque a vida não tem mais sentido para ela? Ações malignas para com os outros, ou seja, pessoas que fazem o mal para com as outras pessoas, uma para com as outras, e ações malignas que são refletidas pelo mal que é visto no planeta. Quer ver um exemplo? O homem, ele, ele é especialista, o homem ele é especialista em queimar aquilo que Deus fez. Deus, o homem, ele queima a natureza, as plantas, as árvores. Isso faz com que aumente o aquecimento global, prejudicando o planeta Terra. O planeta é esse em que o homem ele vive. Então, por que que o homem é um erro da vida? Porque o homem é mau, as suas atitudes são malignas, que são demonstradas e refletidas para consigo mesmo, para com o próximo e para com o planeta. Aí nós temos aqui o sexto conceito que eu coloquei. O que que é o homem? O homem é um conjunto de relações sociais. O que que é o homem? O homem é um conjunto de relações sociais, segundo Karl Marx, um dos pais da sociologia. O que que é a sociologia? A sociologia é um dos campos aí de estudo que vai trabalhar, que vai estudar como que é o comportamento da sociedade como grupo. Então, o que que é um homem? É um conjunto de relações sociais. Isso implica dizer que o homem, ele é fruto de suas relações, ou melhor, é fruto de seus relacionamentos que moldam sua identidade, seus hábitos, seus costumes, suas crenças e assim vai embora, seus valores, suas convicções. E a gente pode citar aqui vários outros motivos ou sinônimos, né, daquilo que as relações podem fazer, podem influenciar de forma externa e interna para com o ser humano em si. Então, o homem é um conjunto de relações sociais, ou seja, o homem ele é moldado pelas relações em que ele está convivendo. Como disse Aristóteles, nós somos a média das 5 pessoas em quem convivemos, tá? Essas 5 pessoas, elas têm o poder de influenciar quem somos, da forma que pensamos, da forma que falamos, da forma que nos comportamos, da forma que agimos. Por isso que o homem é um conjunto de relações sociais. Nós trabalhamos aqui 6 conceitos filosóficos. 6. Agora vamos voltar para
a aula, tá bom? Para os slides, melhor dizendo. Nós já estamos na aula. Continuando, vamos fechar aqui, vamos dar continuidade. O que é o homem ainda? Vamos tentar responder essa pergunta. Para sabermos o que é o ser humano, temos que antes responder: qual é a sua origem? Os filósofos antigos sistematizaram o dilema da existência humana em três perguntas: quem somos, de onde viemos e para onde vamos? Anota isso. Quem somos, de onde viemos e para onde vamos? Quem somos, presente, de onde viemos, passado e para onde vamos, futuro. O que é o ser humano? Qual é a sua origem? Qual é o propósito da vida humana? Autores bíblicos como o patriarca Jó e o rei Davi não se omitiram a esse respeito, mas também levantaram essa questão. Ó, Jó, capítulo 7, versículo 17. Jó, ele faz um questionamento já, esse mesmo questionamento que nós estamos tratando nesta aula. O que é o homem? Jó vai dizer: o que é um homem? Para que lhes dê importância e atenção. São palavras do patriarca Jó. O que é o homem? Para que lhes dê importância e atenção. Agora vamos ver as palavras do rei Davi no Salmo 8, do verso 3 a 8. Davi vai dizer: quando contemplo os teus céus, obras dos teus dedos, e a lua e as estrelas que ali firmaste, pergunto: que é o homem para que com ele te importes? E o filho do homem para que com ele te preocupes? Tu o fizeste um pouco menor do que os seres celestiais, e o coroaste de glória e de honra. Tu o fizeste dominar sobre as obras das tuas mãos, sobre os seus pés, tudo puseste, todos os rebanhos e manadas, e até os animais selvagens, as aves dos céus, os peixes do mar, e tudo que percorre as veredas dos mares. Então, Davi também fazia essa pergunta: o que é o homem para que com ele te importes? O renomado teólogo e expositor bíblico Dr. Arnold Wingington, em sua excelente obra Dia de Wymington para a Bíblia, oferece respostas claras e consistentes às questões. Primeira questão, coloquei 5 questões aqui. Você pode ver no slide aqui em cima, 5 perguntas. Vamos ver essas 5 questões? Primeira, origem. De onde viemos? Somos seres criados e maravilhosamente feitos à imagem semelhança de Deus. Aí eu coloquei entre parênteses as bases bíblicas para que você possa, após a aula, examiná-las com mais cuidado e atenção. Segunda questão, identidade. Quem somos? Origem, de onde viemos? E a identidade é quem somos. Somos criatura de supremo valor. Somos amados e dotados por Ele de certos direitos e responsabilidades. Terceira questão, significado. Por que estamos aqui? Esta vida temporária é um campo de escolhas para a eternidade. As decisões que podemos fazer, as quais glorificam a Deus e podem trazer-nos recompensas eternas, incluem aceitar o resgate que Jesus pagou para libertar-nos da punição eterna e receber-nos em Sua presença. Coloquei as bases bíblicas. Servir como embaixadores de Cristo para ajudar outras pessoas a fazerem a mesma escolha, aprender com os nossos próprios sofrimentos para consolar outros que sofrem e perceber que nossos sofrimentos aprimoram nossa própria capacidade de apreciar a eternidade. E aqui é a quarta pergunta, quarto questionamento que tem a ver com a moralidade. Como deveríamos viver? Uma vez que Deus nos amou primeiro, deveríamos demonstrar amor a Ele e ao nosso próximo. Aliás, temer a Deus e guardar os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Isso inclui fazer discípulos de todas as nações e desfrutar das coisas boas que Deus nos dá.
Quinto questionamento é o destino. Para onde estamos indo? Deus deseja que sejamos salvos da punição eterna, ou seja, Deus deseja que sejamos salvos do inferno, que todos nós merecemos. Merecemos, sim. Analise as bases bíblicas depois. Porém, como ele não pode forçar-nos a amá-lo, o amor forçado é uma contradição, cada um de nós precisa escolher por si mesmo a quem servirá. As Sagradas Escrituras nos revelam de forma clara e objetiva que o ser humano foi criado por Deus como coroa de sua criação, ou seja, como a melhor e mais importante parte da sua criação. Nós vimos isso no Salmo 8, do verso 3 até o 8. Mas, no decorrer da história, o ser humano se afastou cada vez mais do seu Criador, chegando ao ponto de negar a sua existência. Porém, ao fazer isso, o homem negou a sua própria origem e propósito, ou seja, é negando a sua própria origem e o seu propósito que se criou falsas filosofias e conceitos acerca da origem da humanidade, negando a existência de Deus e não reconhecendo que viemos do seu Criador. Com isso, não lhe damos a glória devida ao seu nome e nem damos a ele graças. Quem disse isso foi o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 1. Vamos ver esse texto? Versículo 20 e 22 de Romanos capítulo 1. Paulo vai dizer: Pois desde a criação do mundo, os atributos visíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis, porque, tendo conhecido a Deus, quem esses homens não glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato deles obscureceu-se. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Examinando aqui o bojo desses versículos, nós podemos destacar aqui dois atributos de Deus, dois atributos invisíveis de Deus, quais? Seu eterno poder e a sua natureza divina. Vamos anotar aqui esses atributos? Eu vou anotar. Se você quiser anotar também, eu até coloquei, ó, quais são os atributos invisíveis de Deus? Seu eterno poder e sua natureza divina. Abreviação de Romanos, capítulo 20, capítulo 1, versículo 20 até o 21. Vou colocar aqui um preto mais claro para diferenciar o negrito da questão. E vamos voltar aqui para a aula. Vamos lá? Examinamos esse texto e agora vamos dar continuidade à aula. Na introdução, falamos de seis conceitos filosóficos acerca da questão e que é o homem, e depois nós analisamos 5 questionamentos, 5 perguntas sobre o homem. O que é o homem, a origem do homem, para onde que o homem vai. Agora nós vamos analisar aqui as teorias sobre a origem do homem. Eu coloquei, ó, teorias sobre a origem. Então você pode anotar aí. Teorias sobre a origem da raça humana. Teorias sobre a origem do homem. Vamos ver? Primeira teoria, teoria da evolução. No início do século XVII, Jean-Baptiste Lamarck, que viveu em 1744 até 1829, delineia a teoria da evolução, através da qual procura mostrar que as características físicas adquiridas durante a vida de um indivíduo podem ser transmitidas para os seus descendentes. Então, o que ele ensinava? Que características físicas de um indivíduo podem ser transmitidas para os seus descendentes. Então, eu vou colocar aqui, ó,
Vamos colocar na aula aqui, ó. Teoria da evolução. Vou abrir aqui o slide. Vou abrir. Teoria da evolução. Vamos lá, colocar aqui, traço. Quem é o fundador dessa teoria? Resposta: Jean-Baptiste Lamarck. Outro questionamento: o que ela ensina? Opa, subi aqui, voltando, voltando, voltando. Vamos lá, o que ela ensina? Resposta: ela ensina que características físicas de um indivíduo podem ser transmitidas transmitidas a seus descendentes. Se você quiser anotar aí também, para destacar aqui, diferenciar, coloquei em negrito aqui a teoria da evolução. Quem é o fundador dessa teoria? Colocar em negrito também, eu coloquei Jean-Baptiste Lamarck. O que que ela ensina? O que que essa teoria ela ensina? Ela ensina, eu coloquei, ela ensina que físicas físicas de um indivíduo podem ser transmitidas para os seus descendentes. Vamos voltar para a aula. Vamos lá. O fado se prendia, segundo Lamarck, através da comparação dos diversos seres vivos, de que havia profundas semelhanças estruturais entre diferentes animais, levando à suposição de um modelo inicial do qual tivessem se desenvolvido todas as espécies. O naturalista defendia que haveria então necessidade de adaptar-se ao ambiente para o surgimento de novas características, que em seguida o indivíduo, no decorrer do tempo, transmitia à sua prole. Então, assim, poderia ser teoria da adaptação em vez da teoria da evolução, porque Jean-Baptiste Lamarck ele trata muito essa questão da adaptação dos seres vivos no ambiente em que ele está inserido. Vamos continuar? Lamarck não consegue comprovar a sua teoria através de experiências práticas, mas as suas pesquisas são importantes para chamar a atenção para a questão da evolução orgânica. Este cientista é o primeiro a usar o termo biologia. Olha que interessante, é um dado que é título de curiosidade, tá? Agora vamos ver o argumento de Lamarck. Qual que era o argumento, professor? Coloquei aqui. Lamarck ele foi professor do Museu de História Natural de Paris, capital da França. Em sua formação, ele admitia a hipótese evolucionista especificada pelos caracteres ou causas da influência, tais como o meio, a hereditariedade e o tempo. As variações do meio, segundo Lamarck, tais como clima, alimentação, temperatura e etc., provocam transformações diversas nos corpos vivos. Estudos posteriores, entretanto,
viriam demonstrar que essa ideia era apenas parcialmente correta, pois fatores ambientais de fato modificam o indivíduo, mas essas modificações não são transmissíveis. Pode ser que, em alguns casos, haja uma certa influência de codificação a partir da quinta geração, mas isso não se prende a modificações transmissíveis, e sim ambientais. Esse conceito aqui de Lamarck, ele é nomeado dentre de tantos nomes técnicos, um nome técnico que se encaixa perfeitamente a esse contexto aqui, a esse conceito, é a epigenética. Epigenética. Professor, o que é epigenética? Epigenética são informações de um indivíduo que estão contidos no seu gene e que são alteradas devido ao meio em que ele está inserido, levando em consideração o clima, a alimentação, a temperatura, os hábitos. Tudo isso podem alterar o gene dessa pessoa. E ao ser alterado, esse gene ele pode ser transmitido para a sua próxima geração, a saber, a quinta geração. Esse gene pode ser transmitido para os seus descendentes a partir da quinta geração. É isso que Lamarck está ensinando, devido a fatores ambientais. Então, exemplo, supondo-se que eu trabalhe na roça e eu esteja sujeito àquele calor. Aquele calor ele vai queimar a minha pele, consequentemente, vai ficar mais escura. Aí eu tenho filhos. Os meus filhos, eles vão estar inseridos no mesmo contexto geográfico de temperatura que eu estou. Eles estão trabalhando na roça, estão recebendo ali o calor do mormaço, do sol mesmo ali, estão tendo as suas peles queimadas. Aí os meus filhos, eles vão ter os meus netos. Os meus netos vão ter outros filhos que serão os meus bisnetos, e depois os bisnetos vão ter os seus filhos. E essa quinta geração, essas 5 gerações, elas viveram no mesmo ambiente em que eu vivi, elas tiveram os mesmos hábitos que eu tive, eles estavam sujeitos ao mesmo clima, à mesma temperatura, tiveram a mesma alimentação que eu tive. Então, é levando em consideração a esse histórico que pode ser transmitido esse gene fisiológico para a quinta geração da minha descendência. É a partir da quinta geração. É importante nós entendermos isso. Tá bom? E essas transformações, elas já estão dentro do nosso DNA. Deus ele criou o nosso DNA já visando todo o desenvolvimento dessas variações que seriam ali afloradas, que apareceriam dependendo do contexto em que estivéssemos inserido, levando em consideração a temperatura, o clima, a alimentação e outros fatores também, tá bom? Deus já colocou no nosso DNA. A gente vai ver que isso é uma microevolução nos próximos slides. Segunda teoria, a teoria darwinista. Quem que é o fundador dessa teoria? Charles Darwin. Quem foi Charles Darwin? Foi um naturalista britânico que viveu no século XIX e, após anos observando os animais, escreveu um livro lançado em 1859 com o título Teoria da Evolução das Espécies por meio da Seleção Natural dos Mais Aptos. Então, vamos voltar aqui para os slides, né? Então, vamos lá. O Teoria de Darwin. Quem é o fundador? Aí você pode colocar aí, que já foi para. Vou até copiar aqui, eu vou jogar para essa página já, tá?
Vou jogar para essa página aqui. Deixa eu apagar isso aqui. Pronto. Teoria de Darwin, tá? Teoria de Darwin. Opa, pronto. Vamos voltar. Teoria de Darwin. Colocar em negrito aqui para diferenciar. Quem é o fundador da teoria de Darwin? Colocar o R de resposta. Charles Darwin, tá? Charles Darwin. Vamos voltar para os slides, né? Vamos continuar. Ele escreveu um livro, 1859, Teoria da Evolução das Espécies por meio da seleção natural dos mais aptos. Vamos lá. O que essa teoria ela ensina? Segundo essa teoria, o ser humano seria o atual estágio final desse processo evolutivo e teria evoluído a partir dos macacos. Também, as próprias variações étnicas do ser humano seriam resultado de processos evolutivos contínuos em todo o planeta. Na verdade, essa proposta nem pode ser chamada de teoria, pois uma proposta só pode subir ao status de teoria depois de ser comprovada de forma empírica, por meio de testes em laboratório, por meio da observação, que é uma das formas que a ciência usa para se comprovar uma teoria, para deixar que aquela afirmação, aquele ensino, aquele diagnóstico deixe de ser uma hipótese, que é um achismo, e entre no campo da teoria, que é uma certeza, uma afirmação, uma convicção, tá bom? Então, o que que essa teoria nos ensina? Vamos voltar lá para os slides, né? Vamos voltar aqui. O que essa teoria nos ensina? Ou o que essa teoria ensina, né? Vou colocar aqui o R. Essa teoria ensina que o homem, ele, como que eu coloquei aqui? Que o homem, opa, é o processo evolutivo final, verdade. É o processo evolutivo final. O homem, ele é o processo evolutivo final, tal, e que o homem veio de um. Ó, Charles Darwin, na verdade, ele nem diz de que o homem ele veio dos macacos, mas sim que o homem ele veio de um ancestral comum, não necessariamente seja um primata. Então vou colocar aqui ancestral comum corrigindo, tá? Essa teoria ensina que o homem ele é um processo evolutivo final e que o homem veio de um ancestral comum. É isso que a teoria de Darwin ela ensina. Vamos voltar aqui para a aula, para os slides, e vamos dar continuidade. Na antropologia darwinista, o homem seria apenas um animal que teria evoluído a partir de animais mais primitivos. Sendo assim, nada do que ele fizer pode ser considerado errado, pois ele estaria apenas seguindo seus instintos animalescos. Ou seja, o ser humano não seria em nada diferente dos demais animais e não haveria um Deus criador, pois todos os seres vivos, inclusive o ser humano, teriam surgido espontaneamente por meio de um processo evolutivo de seleção dos mais aptos. Se o processo de seleção natural faz com que o mais bem adaptado sobreviva e o menos adaptado seja extinto, então o ser humano não deveria desenvolver vacinas, remédios e tratamentos, pois os menos aptos que sofrem de doenças deveriam ser extintos para liberar espaço
e recursos para que os mais aptos possam evoluir e prosperar. Então, o que que essa teoria nos ensina? Que os mais aptos sobrevivem, os menos aptos, eles são extintos. Isso no campo de todos os seres vivos. Se isso trabalha e considera o aglobamento de todos os seres vivos, tanto os animais irracionais e os animais irracionais, por que que grande parte dos cientistas que são médicos, que são evolucionistas, adeptos à teoria de Darwin, continuam desenvolvendo remédios, tratamentos, vacinas para combater os vírus, as doenças, as moléstias, as pragas, sendo que eles ensinam que os menos hábitos, os menos adaptados, né? Os menos adaptados, eles devem morrer, devem ser extintos. Então, eles mesmos acabam entrando em uma grande contradição. Olha que contradição, pessoal. Mas nós temos aqui a teoria von-danikenista. Teoria von-danikenista. O que que essa teoria ela ela veio da onde? Quem que foi o fundador dela? Vamos ver aqui. Nos anos 60, surgiu uma outra teoria que recentemente tem arrebanhado um considerável número de adeptos. O principal expoente dessa teoria é o suíço Erich von Däniken, autor de um livro chamado Eram os Deuses Astronautas? Nesse livro, foi proposta a teoria de que o ser humano foi fabricado por seres extraterrestres, que seria o resultado de um processo de engenharia genética que combinou o DNA do macaco com o DNA alienígena, formando assim um ser híbrido. Meu Deus do céu. Vamos lá para os slides. Voltar aqui para os slides, né? Vamos para a terceira teoria. Teoria von-danikenista. Quem é, quem é o fundador? Quem é o fundador? Vamos voltar aqui. Quem que é o fundador? Vamos ver. O fundador é Erich von Däniken. Vamos anotar juntos. Erich von Däniken. O que opa, o que essa teoria ensina? Essa teoria ensina que o homem veio de uma relação entre os macacos e os extraterrestres. Meu pai do céu. Que teoria, com todo respeito, maluca. Então vamos lá, teoria von Danikenista. Quem que é o fundador? Erich von Däniken. O que essa teoria ensina? Essa teoria ensina que o homem veio de uma relação entre os macacos e os extraterrestres, ou seja, é uma relação híbrida, né? De seres que têm raças totalmente diferentes se relacionando e resultando em um ser que tem uma raça totalmente diferente dos macacos e dos ETs, né? Dos extraterrestres. Isso segundo a teoria von-danikenista. Vamos voltar aqui para os slides. Nesse livro foi proposta a teoria de que o ser humano foi fabricado por seres extraterrestres e que seria o resultado de um processo de engenharia genética que combinou o DNA do macaco com o DNA do alienígena, formado assim um ser híbrido.
Os proponentes dessa teoria afirmam que monumentos antigos, como as pirâmides do Egito e os Stonehenge, teriam origem alienígena, assim como os antigos mitos romanos, gregos, nórdicos, hindus e etc. Ainda no século XIII, um teólogo e filósofo chamado Tomás de Aquino estruturou de forma lógica um argumento capaz de refutar essas duas teorias. Este é o argumento da origem da vida. Ou seja, Tomás de Aquino ele vai fazer uso de uma das leis científicas, que é a lei da biogênese. O que é a lei da biogênese? Ela ensina que a vida procede de vida. A vida gera vida. Vida vem de vida. Ao observar as leis da natureza, ele constatou que apenas um ser vivo pode gerar vida. Olha a lei da biogênese aí. Nada que seja inorgânico é capaz de gerar vida, mas apenas o que já é vivo e por isso tem a vida em si mesmo pode gerar vida. Eu coloquei aqui a imagem de uma árvore para poder ilustrar esse conceito para você. A árvore, ela não surge espontaneamente. São outras árvores que já existiam, que deram os seus frutos. Nesses frutos tinham sementes. Essas sementes, elas caíram no solo, foram introduzidas na terra, germinaram e deram origem a novas árvores, deram origem a nova vida, tá? Então não vem de nada. Então são árvores que deram origem a novas árvores. Por quê? Porque vida gera vida. Vida vem de vida, tá bom? É importante nós entendermos isso. As suposições feitas, aqui a gente está refutando essas teorias, tá, gente? As suposições feitas pela teoria da evolução das espécies, segundo ela, o homem teria vindo do macaco, que teria vindo de mamíferos primitivos, e por sua vez vieram das aves, as quais vieram dos répteis. Os répteis teriam vindo dos peixes, que vieram de organismos mais simples. Mesmo se retroagirmos até a primeira bactéria que existiu nesse mundo, continuaremos nesse beco sem saída, pois sendo uma vida, pois sendo esta bactéria a primeira forma de vida, e apenas uma vida pode gerar outra vida, quem teria criado esta primeira bactéria? Os defensores da teoria von-danikenista podem extrapolar mais ainda essa questão e supor que seres de outro planeta possam ter plantado essa primeira bactéria aqui na Terra. Mas isso apenas transfere o problema de lugar, pois como teria surgido a vida nesse outro planeta então? Por mais que o ser humano tente fugir da verdade, ela sempre continuará lá. A vida biológica é obra de um Criador. A origem de todos os seres vivos vem e procede de Deus. O cientista Fritz Holling, que viveu em 1915 até 2001, mesmo sendo ateu e evolucionista, afirmou honestamente que é mais provável um tornado passar sobre um ferro velho e, sugando toda aquela sucata, montar um avião Boeing 747 completo, em perfeito estado e funcionando, e este avião sair voando de dentro do tornado, do que a vida ter surgido espontaneamente neste planeta. Você precisa ter muita fé para acreditar nisso. Por mais que o ateísmo se esforce para parecer científico, ele não passa de um sistema de crença, pois, embora não seja possível provar empiricamente que Deus existe, ou seja, por meio das experiências, também não é possível provar que ele não existe. Logo, o ateu apenas crê que Deus não existe. Assim, ser ateu é uma questão de fé. Norman Geisler, um dos grandes apologetas, um dos grandes teólogos que defendeu os pilares da fé cristã, esse mesmo homem, ele explica de forma muito clara e lógica essa questão em seu livro. Não tenho fé suficiente para ser ateu. Segue a citação. Conforme veremos ao analisarmos as provas, o ateu precisa ter mais fé do que o cristão. Você pode estar pensando,
O ateu precisa ter muito mais fé do que o cristão? O que será que Geisler e Turek estão querendo dizer com isso? Queremos dizer que, quanto menos provas alguém tem para sua posição, mais fé precisa para acreditar nela, e vice-versa. A fé cobre lacunas do conhecimento, e acontece que os ateus têm maiores lacunas do conhecimento porque têm muito menos provas de suas crenças do que os cristãos. Em outras palavras, as provas empíricas, forenses e filosóficas apoiam claramente as conclusões compatíveis com o cristianismo e incompatíveis com o ateísmo. Alguns teólogos liberais tentam harmonizar o criacionismo e o evolucionismo, afirmando que Deus criou a vida em sua forma mais simples e depois apenas acompanhou o processo de evolução natural, onde aos poucos as formas de vida mais simples foram evoluindo para formas mais complexas. Será que foi isso que aconteceu mesmo? Ou seja, uma espécie deu origem a outra espécie? Ou uma espécie, com o passar do tempo em que ela foi se adaptando, surgiram-se variações de uma mesma espécie? A Bíblia ela responde. Gênesis capítulo 1, eu coloquei o verso 11, o verso 12 e o verso 21. Moisés escreveu, inspirado pelo Espírito Santo, disse Deus: cubra-se a terra de vegetação, plantas que deem sementes e árvores cujos frutos produzam sementes de acordo com as suas próprias espécies. E assim foi. A terra fez brotar a vegetação, plantas que dão sementes de acordo com as suas espécies, e árvores cujos frutos produzem sementes de acordo com as suas espécies. Encham-se as águas de seres vivos e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento do céu. Assim Deus criou os grandes animais aquáticos e os demais seres vivos que povoam as águas, de acordo com as suas espécies. Todas as aves, de acordo com as suas espécies. O apóstolo Paulo também nos explica que diferentes espécies são feitas de diferentes tipos de carne. Não é diferentes espécies que são feitas de um tipo de carne. As variações dessa espécie podem ser feitas de um tipo de carne. Agora, espécies diferentes de um tipo de uma mesma carne, isso não existe. O que enfatiza e comprova ainda mais que uma espécie jamais poderá se transformar em outra. 1 Coríntios 15, 38 a 39. Deus lhe dá um corpo como determinou, e a cada espécie de semente dá a seu corpo apropriado. Aí ele vai dizer: nem toda a carne é a mesma. Os homens têm uma espécie de carne, os animais têm outra, as aves têm outra e os peixes outra. É a macroevolução e a microevolução, dois conceitos que precisamos entender e que eu coloquei aqui nesse próximo slide. Macroevolução, o que que é isso, professor? Seria uma espécie básica se transformar em outra. Como um réptil se transformar numa ave, por exemplo. Já microevolução são mudanças que ocorrem dentro de uma espécie, produzindo variedades daquela mesma espécie básica. Por exemplo, dentro da espécie básica de urso, temos o urso pardo, polar, o panda, etc. Porém, todos estes são variedades da espécie básica de urso. O registro bíblico não nega a microevolução em nenhum momento e se harmoniza com ela. Então vamos lá? Macroevolução, ser uma espécie se transformando em outra. Microevolução é mudanças que ocorrem dentro de uma mesma espécie e que produz variedades daquela espécie básica. Memorizou? Então vamos anotar. Vamos fazer as anotações aqui. Quarta pergunta: o que é macro e microevolução?
Evolução. Ó, corrigindo, foi. Vamos lá. Resposta: macroevolução é quando uma espécie se transforma em outra espécie, enquanto que microevolução é quando em uma mesma espécie se produz variações dela. Resumir aqui o conceito, facilitando o entendimento, porque quando você resume com poucas palavras, você entende, e você entendendo, você memoriza. Então vamos lá, macroevolução. É quando uma espécie se transforma em outra espécie. Quando uma baleia se transforma em uma ave. Microevolução é quando uma mesma espécie produz variações dessa espécie, variações dela. Aí eu trouxe o exemplo do urso, urso polar, urso panda e etc. Tá bom? Tá dando para entender aí, gente? Comente aí nos comentários, hein? Quando você assistir essa aula, eu quero que você comente aí nos comentários. Professor, estou entendendo, porque esse é o objetivo das aulas, é fazer com que você entenda, não é apenas arrotar, jogar, lançar informações aqui, tá bom? Por isso que eu interajo com você, por isso que a aula é dinâmica, é didática, eu escrevo com você, eu participo da aula juntamente com você. Continuando, agora indo para o final aqui. Os fósseis são a prova de que o homem veio de um ancestral comum, não necessariamente de um macaco? Bom, essa afirmação é uma das informações evolucionistas. Mas será que é possível provar que o homem veio do macaco por meio dos fósseis? Olha o que Charles Darwin diz em seu livro A Origem das Espécies. A quantidade de espécies intermediárias deveria ser enorme. Ou seja, a quantidade de espécies, de fósseis, de uma espécie intermediária, exemplo, de uma baleia se transformando em uma ave. São esses fósseis de transição. O registro fóssil deveria estar repleto delas. E esta talvez seja a objeção mais grave e mais óbvia de minha teoria. Isso ele escreveu em 1859, quando lançou a sua obra A Origem das Espécies. Aí nós temos aqui eh, alguns supostos fósseis, tá? Supostos não, vamos trocar a palavra, usar uma palavra mais apropriada para aquilo que eu quero falar. Pseudos fósseis que foram descobertos e que, por um período de tempo, foram julgados ali entre os estudiosos e cientistas como um fóssil, um fóssil real, que deu ali força para o evolucionismo, que de fato o homem veio de um ancestral comum, de um macaco, de um primata. Mas será que esses fósseis são reais ou são pseudos, são falsos? Vamos ver? Coloquei aqui o homem de Piltdown. O homem de Piltdown. Esse é um caso famoso de fraude científica que enganou a comunidade científica por décadas. Em 1912, um cientista britânico chamado Charles Danson anunciou a descoberta de um crânio fóssil em Piltdown, uma aldeia no condado de Sussex, Inglaterra. O crânio foi apresentado como um dos mais importantes achados paleontológicos da época, pois parecia ser um elo perdido entre os humanos e os primatas. O crânio de Piltdown foi descrito como tendo uma mistura de características humanas e simianas, com um cérebro grande e uma mandíbula primitiva, ou seja, uma mandíbula de um macaco.
A descoberta foi saudada como uma prova da evolução humana e foi amplamente divulgada na imprensa. No entanto, décadas mais tarde, em 1953, uma equipe de cientistas lideradas por Kenneth Oakley e Wilfrid LaCroix realizou uma reanálise do crânio e descobriu que era uma fraude. O crânio havia sido artificialmente modificado para parecer mais primitivo do que realmente era. A investigação revelou que o crânio era, na verdade, crânio humano moderno que havia sido combinado com uma mandíbula de um orangotango. Olha a pirataria que eles fizeram aqui, né? Em 1922, um fazendeiro americano chamado John Coffin encontrou um dente fóssil em uma fazenda no estado de Nebraska, Estados Unidos. O dente foi enviado ao Museu Americano da História Natural, onde foi examinado pelo paleontólogo Henry Fulford Osborn. Osborn anunciou que o dente era de um homem primitivo que havia vivido na América do Norte durante o Plioceno, cerca de 1 milhão de anos atrás. O achado foi saudado como uma prova da presença humana na América do Norte durante o Plioceno e foi amplamente divulgado na imprensa. No entanto, em 1927, uma equipe de cientistas liderada por William King Gregor e Milo Hellman realizou uma reanálise do dente e descobriu que era, na verdade, de um animal extinto chamado Protesnopes, que era um tipo de peixe-boi. Mais um caso de pirataria. Vamos finalizar que as Sagradas Escrituras, no livro de Gênesis, já em seu primeiro capítulo, nos revelam de forma clara e objetiva qual é a origem do homem. Gênesis 1, 26 e 27. Disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e criou Deus a nossa imagem. A imagem de Deus o criou, o homem e mulher os criou. Isaías 43, 6 e 7. Os meus filhos a quem criei para a minha glória, a quem formei e fiz. Nós somos obra das mãos criadoras de Deus. Bom, queridos, essa foi a primeira aula de antropologia. Espero que você tenha gostado, sido edificado e esteja com o coração incendiado, uma grande expectativa para a segunda aula. Que Deus em Cristo te abençoe. Eu te vejo lá. Fique na paz.